Olá, crianças! Estamos mais uma vez no nosso canal Histórias Bíblicas com a tia Cláudia. Curta, compartilha, segue e sem mais demora vamos para a nossa história. A nossa história de hoje fica lá em 1 Reis, capítulo 18, que vai contar sobre um rei com o nome de Acabe. Você sabia que esse homem aqui, ele sabia quem era Deus? Que ele conhecia Deus? Só que ele casou com uma mulher, gente, uma mulher muito ruim. Essa mulher, ela trouxe uma cultura da terra dela de adorar deuses falsos. Vocês querem saber o nome dela? Jezabel. Jezabel adorava um deus chamado Baal. E vocês acreditam que ela ensinou isso para o rei Acabe? E o povo também começaram a adorar Baal. Mas Deus não se agradou disso. Aonde que isso aqui seria um Deus? Aonde que isso aqui responderia ao seu povo? Aonde que isso aqui seria um Deus verdadeiro? Nunca, né, criança? E Deus ficou muito triste com isso. Deus não gostou do que o rei Acabe e a rainha Jezabel estavam fazendo em Israel. Então, ele levantou um profeta com o nome de Elias, que não tinha medo de falar a verdade. E o profeta Elias, ele avisava ao rei Acabe que ele estava errado e que só há um Deus, né, criança? E um dia, o profeta Elias, ele convocou os profetas de Baal, que eram muitos. Os profetas de Baal eram muitos. E só estava lá o Elias para mostrar quem era o verdadeiro Deus. E ele foi, chamou os profetas de Baal e falou que eles iriam fazer um altar, e Elias também ia fazer o seu altar, e que eles iriam colocar ali um novilho em pedaços, e que o Deus que respondesse com fogo, que eles iriam clamar, e o Deus que respondesse com fogo, esse aí sim seria o verdadeiro Deus. E Elias falou assim: vocês são muitos, pode vocês primeiro, e eu fico aqui. Era de manhãzinha, então os profetas de Baal começaram a preparar o altar deles lá, pegaram o novilho deles lá e ficavam chamando Baal. Baal, Baal, responda-nos, Baal, responda-nos, Baal. Gente, nada de Baal responder. E eles ficavam já desesperados, gritando, chamando por Baal. E nem uma fagulhazinha, nem uma fumacinha Baal respondia. E eles já estavam, desde cedinho até meio-dia, já estavam cansados de tanto que eles rodavam em volta daquele altar, de tanto que eles gritavam, eles já estavam cansados. Então, o profeta Elias, vendo que nada acontecia e que nem iria acontecer, o profeta Elias começou a falar: grita mais alto, porque ele pode estar dormindo, ou então ele foi viajar. Ele é um Deus, grita. E eles gritavam e nada. Então Elias falou assim: agora é minha vez. O altar dos profetas de Baal, do jeitinho que estava, ficou. Não aconteceu nada, nem a pedrinha estava quente. Então, o profeta Elias pegou 12 pedrinhas, montou lá o altar, colocou o novilho e o que ele fez? Ele jogou água. Ele pegou água e jogou por cima do boizinho, por cima da pedra, e ainda mandou fazer uma vala em volta do altar. Gente, se os profetas de Baal que gritaram e não aconteceu nada, e não tinha nem uma gotinha d'água, gente, Elias era muito corajoso, não era? E a água, e ele mandava jogar água, jogava água, que até encheu a valinha que estava perto do altar que Elias tinha montado. E Elias começou a orar ao Senhor. Senhor, mostra para esse povo quem é o verdadeiro Deus.
conforme a tua palavra, de tudo que eu tenho feito. Mostra para esse povo quem é o verdadeiro Deus. Deus mandou fogo naquele altar. Aquele altar consumiu o boizinho. Aquele altar secou. Aquele fogo secou o altar. Secou a água que estava na valinha. Não ficou uma gotinha. E ficou tudo seco. Porque o fogo desceu do céu. Porque o Deus verdadeiro, que é o Deus de Elias, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e o nosso Deus, ele respondeu com fogo. E então Elias pegou e mostrou para os profetas de Baal e para aquele povo que ficaram, esse Deus de Elias realmente é o verdadeiro Deus. E Elias destruiu os profetas de Baal. Assim, crianças, somos nós. Quantas pessoas têm mostrado aí falsos deuses para as crianças, né? E a gente tem que mostrar que o verdadeiro Deus é o Deus que criou, é o Deus que está presente, é o Deus que não falha, é o Deus que não mente, é o Deus que está sempre presente na vida das crianças. E Elias, ele já teve muitas coisas boas que Deus fez com ele. Deus nunca deixou Elias sozinho. Teve uma ocasião que Elias teve que se esconder numa caverna, porque a rainha Jezabel queria matar Elias. E Elias teve que se esconder numa caverna. E numa outra ocasião, Elias foi sustentado por pássaros. Um levou carne para ele e o outro levou pão. E Deus não deixava Elias só com carninha e com pãozinho. Mandava ele beber água de um ribeirinho. Porque Deus cuidava de Elias. Porque Elias falava a verdade. Elias cria no Deus que era o único Deus e que só existe um Deus, criança. Não existe outro Deus. Não existe outra coisa acima de Deus. Deus é tudo. Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso socorro. Como foi na vida de Elias, como é na sua vida e como é na vida da tia Cláudia. Então, crianças, que hoje possamos entender que quando alguém vem mostrar esse é um Deus, não existe. O único Deus é o Deus que te criou, é o Deus que fez os céus e a terra. Que a gente possa ser corajoso, que nem o profeta Elias. Quando alguém vem querer mostrar um Deus de mentira, e a gente mostra o Deus verdadeiro, que é o Deus que está na Bíblia, que é o Deus que criou todas as coisas. Ok, crianças? Um beijo da tia Cláudia e que Papai do Céu abençoe muito vocês e até a nossa próxima história, tá bom? Fiquem com Deus.